E aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu tô trazendo para vocês aí esse notebookzinho aqui da Sony, tá? E eu quero fazer um comparativo dele com o meu outro PCzinho, que é esse aqui, ó. Esse aqui que não é tão pequeno, tá? Ele é um desktop e não tenho vídeo dele no canal ainda fazendo review, tá? Não fiz ainda. Até eu quero fazer um review desse gabinete comparando com outros que eu tenho aí, tá? Mas para esse vídeo eu quero falar dos dois aqui, então. Esse computadorzinho aqui, tá? Eu utilizava ele num comércio aí, antigamente aí que eu tinha. E ele ficava no caixa, assim, no computador. Era o computador do caixa, né? Do comércio. Então eu usava ele, eu deixava ele quadradinho ali embaixo da mesa e tal. Só que ele não é tão pequeno, né? Vocês podem ver aí que para hoje em dia ele já é grandinho, vamos dizer assim, tá? Só que eu tenho uma configuração bem básica nele. Eu tenho aqueles. Ele tem uma placa-mãe ITX, só que com processador integrado. Aqueles J1800 de baixo consumo. Tanto é que ele tá com o Windows 7, eu botei aqui, tá? Eu já rodei o Windows 11 nele, funciona perfeitinho, mas eu tô rodando o 7 nele porque eu faço só umas coisas nele, então eu deixei o 7 bem levezinho e já era, tá? Então, olha, é dual core, mas ele é bem rapidinho assim, abre as coisas bem assim. Isso que eu tô usando só HD nele, tá? E eu tô com 8 GB de RAM. Então o que acontece? Esse gabinete aqui eu consigo usar uma fonte normal aqui de PC, aquelas tamanho padrão, né? E inclusive eu estou usando uma de 350 watts aqui, se eu não me engano, tá? E eu coloquei nessa plaquinha mãe um Wi-Fi, apesar que eu estou usando o cabo aqui, como vocês podem ver, né? Então o que acontece? Esse computador aqui eu estou usando agora para ser um servidorzinho aí na casa de Plex, tá? De multimídia, essas coisas. Então ele manda vídeo e coisa para casa inteira, para todas as televisões, né? No caso, essa televisão aqui é antiga, tá? Essa televisão aqui já é mais antiga, não tem review no canal dela. E aí, por isso que eu tô usando ele ligado nela também. Então, quando eu quero assistir alguma coisa, ou até um YouTube, por exemplo, essa TV não tem nada. Então eu acabo usando através dele. E uma das coisas que eu quero mexer aqui nesse setup aqui é ou trocar essa televisão, né, no caso, ou colocar a TV Box aqui Android. Então, nesse ambiente aqui que eu tô, teria o TV Box para receber YouTube, receber o meu servidor Plex ali, por exemplo, receber todas as coisas de Android que funcionam no Android, eu estaria recebendo aqui nesse ambiente, tá? E não necessariamente precisaria estar ligado esse computador na TV, tá? Porque que esse computador, por ele ser mais fraco, a função maior é, bem dizer, também eu gerencio aqui, né? Eu tenho um mousezinho aqui, eu gerencio aqui, faço algumas coisas nele, assim, mas coisas mais básicas, entendeu? Até eu uso o meu Telegram, às vezes tá ali, eu respondo aqui nele, entendeu? Então tem esse uso que eu faço dele. Apesar que uma TV Box, se tiver ali, também eu vou conseguir responder no Telegram por ela, essas coisas, né? Então, como esse computador ele é mais básico, ele é muito bom pelo fato de ser de baixo consumo de energia, apesar de que para desktop ele é um tamanho relativamente pequeno, né? Para desktop é um tamanho pequeno. Ele é bom por baixo consumo de energia e, caso o cara queira, poderia trocar todas as peças e botar uma máquina, por exemplo, gamer aqui. Então, poderia estar, digamos, com uma máquina fazendo essa função do meu servidor e mais algumas coisas, e ao mesmo tempo, se eu quisesse, né, no caso, colocar uns controles aqui e fazer uma coisa gamer aqui, por exemplo, se eu quisesse, né? E já comparando com esse Sony aqui que eu tenho, que eu fiz o review aí, tem vídeo dele no canal, até tá comparando com aquele MacBook ali, ó, fininho. Então, esse aqui, por exemplo, ele não aceita uma placa de vídeo externa. Então, por exemplo, eu fico limitado à potência dele, né? No caso do desktop, também fico hoje porque ele é fraco, esse desktop, né?
Então, se fosse um mais forte, eu poderia botar uma plaquinha de vídeo e transformar ele até em um negócio gamer. E o Note, nesse caso aqui, então falando desse caso, também ele é fraquinho. Então ele é mais para tarefas básicas, um emulador, alguma coisa assim, de game, né? Inclusive até eu já instalei uns games aí daquelas da franquia Lego. Funciona perfeito. Isso que a placa de vídeo é só integrada. Aqui vocês podem ver que é um i5 A4200U, então tem o vídeo integrado só, e rodou perfeito assim. Então ele, mesmo sendo antigo, ele consegue tocar aí várias coisinhas assim mais pesadas, né? Então, pensando nesse lado aí, então tem essas limitações aí em cada máquina, né? E no caso aqui do PC, ali do desktop ali em cima, ó, só se trocar faria mais sentido se ele fosse mais forte, né? E por quê? Por que que eu falo isso? Porque que a minha ideia até era substituir ele, botar esse notebook aqui ali no lugar daquele PC ali. Então eu teria o que? Bateria aqui, que lá não tem bateria. Teria essa tela aqui touch, no caso, para caso eu quisesse acessar aqui, ó, poderia estar acessando ele aqui e ao mesmo tempo ligado na TV ali em cima. Então teria usando duas telas, né? Se quisesse assim. E também tem a questão, bom, do teclado, do teclado, da tela, né? Bateria e ser uma coisa mais compacta. E também tem baixo consumo de energia. Vocês podem ver aí que ele consome bem pouquinho esse computador aqui. Ele é bem bom assim. Então ele é bem econômico. Então também daria para fazer essa troca, vamos dizer assim. E aquele computador ali, ou eu iria passar para frente as minhas peças e deixaria o meu gabinete aí parado, né? Porque eu não pretendo montar outro desktop. Eu não monto. Eu já tenho o meu lá. Eu até tenho um vídeo no canal. Eu tenho um ali e eu já tenho ele. E até tem um outro que eu tenho um gabinete maior lá. Então já é muito computador. Então, caso eu fizesse, tirasse as peças daquele ali, no caso, né? Eu iria acabar deixando o gabinete parado. E mais cedo ou mais tarde acabar, de repente, vendendo o gabinete. Então seria esse o destino, né? Eu não iria acabar, tipo assim, montando uma configuração potente ali e transformando numa máquina gamer, por exemplo. Eu acabaria não fazendo isso, porque eu já prefiro, por exemplo, um notebook gamer, por exemplo, entendeu? Então eu já pegaria um Note ao invés de investir naquele PC ali. E pelo fato de eu já ter o meu desktop também, que é um gabinete relativamente pequeno, assim, médio no caso, não é tão pequeno, não é grandão. Então, meio que eu tenho essa situação aí, né? Então, mas eu tinha pensado em trocar esse aqui, né? Porque que acontece? Mas aí depois eu repensei, porque é um dos vídeos que eu queria fazer até. Eu fiz o comparativo desse notebook com aquele ali, tá? Só que eu quero falar uma coisa, experiência de uso, tá? É isso que eu quero falar também nesse vídeo. Mas só para finalizar aqui, antes esse comparativo, eu ia colocar esse computador aqui ali, tá? E aí eu teria essa troca, né, de um PC pelo Note, acabar me desfazendo das peças e de repente até do gabinete, e ficaria esse PC ali. Até não perderia nada. Só que eu tenho usado ele no meu setup lá no escritório, eu uso ele como meio de segunda tela. Eu tô fazendo outras coisas no meu PC e deixo ele do lado ali, ou tocando alguma coisa que eu preciso assistir, ou às vezes, se eu tô menos ocupado, eu coloco algum YouTube ali para ir assistindo já. Então eu uso ele também como segunda tela. Eu não estou usando um segundo monitor. Eu uso ele como segunda tela e segundo computador, entende? Então ele fica na mesa ali. Só que ele, eu estava olhando agora até para uso assim em cima da mesa, ele tem uma telinha de 14 Full HD. É muito bom, perfeito. Só que ele, por ser mais antiguinho, ele já não é tão fino, como vocês podem ver aí, ó. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Ele não é tão fino, tá? Vocês podem ver aí, ó. Eu vou ligar essa luz aqui, ó. Olha, ó. E também, ó, ele não fica com a tela grudada, né? Na parte de baixo. Ele fica um vãozinho ali.
Mas enfim, ele não é tão fino assim, é relativamente fino assim, tá? Mas não é tão fino para esse tipo de computador. Esse computador touch assim, menorzinho, na minha opinião, tinha que ser mais fino, que é os modelos mais novos aí, os computadores melhores, eles são mais finos e mais leves. Esse aqui tem 1,9 quilos, mais ou menos. É muito pesado. Eu tava olhando ali na internet, os notebook tem já 1,35, mais ou menos, muitos assim. E com a tela 14 também, tá? Então são mais modernos e mais finos, mais leves e tudo mais. E mais potentes, obviamente, né? Só que no meu caso aqui eu não, nem falo de potência, assim. Falo mais é das características. E então usar ele aqui como segundo PC, a minha ideia, no caso dele, se eu estou usando ele como segunda tela, e se eu quero, por exemplo, desconectar ali da luz ali, da energia, e vou usar no quarto, vou levar para viagem, não sei o que, é mais interessante que ele seja mais fino, né? Mais leve, no caso também. Porque esse daqui tu vai pegar na mão assim, ó, com uma mão é pesado. Ficar segurando ele assim com uma mão já é ruim. Imagina aqui, ó. Segurar com uma mão não dá, tem que segurar com as duas. Ou apoiar com uma mão embaixo dele assim e ficar usando o touch assim, ó. Ou largar no colo, né, no caso. Mas então ele acaba sendo meio trambolinho assim, sabe? Ele não é tão levezinho. E já o MacBook, que eu fiz vídeo aí no canal até, inclusive, ó, o cara pode pegar, o cara pega aqui, ó, com a pontinha da mão assim, ó, e bem dizer, ó, tudo bem que ele é 12, tá? Ele é 12 polegadas, mas ele tem 0,9 quilos, então 900 gramas aí, é bem menos, né, no caso, é menos da metade. Então acaba sendo que mesmo que esse aqui seja touch, tem essas funções legais, a praticidade desse aqui é muito superior, tá? Isso que eu quero chegar ainda nesse ponto aqui. Eu tava falando dos dois PCs ali, que é a ideia desse vídeo. Então, aí, claro, já linkei com esse assunto aqui. Mas a ideia, então, só antes de voltar para esse aqui, eu vou falar a última coisa desse aqui. Então, até pensei em substituir, mas como eu uso ele como segunda tela, né, meio que eu acabei deixando por enquanto. Agora, se eu substituir, digamos, essa máquina aqui por essa que eu falei, mais moderna e fininha, etc., aí eu não colocaria essa aqui, né, obviamente. Porque que aí é uma máquina legal e aí eu acabaria usando, estaria usando o tempo todo no colo, assim, ou para cima e para baixo, ou como segunda tela no computador ali. Inclusive eu tenho vídeo que mostra aqui como você está usando o mouse aqui, ou trackpad de um computador e seguir usando no outro, sem precisar ficar vindo aqui o tempo todo, entendeu? Então tu pode estar usando um computador com mouse aqui, por exemplo, e administrar um mouse e usar os dois, ou usar 3 computadores ao mesmo tempo. Então ele funciona muito bem, essa função de segunda tela. Inclusive até ficaria perfeito, para mim, bem dizer, se essa segunda tela, esse segundo computador aqui, por exemplo, que gira, rodasse Mac, né? Nativamente, oficialmente, vamos dizer. Por quê? Mas a Apple não tem, né? Nenhum computador que gira a tela, assim, que nem esses aqui. Então, por quê? Porque o cara colocaria do lado, de pezinho assim, e estaria usando, por exemplo, o MacBook. Vamos dizer. Vamos dizer que o MacBook o cara estaria usando e essa máquina do lado. Poderia estar usando os dois computadores, mandando aqui, essa máquina aqui está renderizando algo, essa daqui eu estou editando, não sei o quê. E ao mesmo tempo aqui, ó, o cara poderia estar usando as duas máquinas, ou o Mac também tem uma função de mandar fazer uma segunda imagem, segundo desktop, no outro computador que roda Mac. Então, tu estende essa tela aqui, né? Ao invés de tu usar dois desktop aqui assim, ó, a pessoa estaria usando um aqui e o computador do lado seria a área estendida. Então, ora o cara poderia estar usando, tô trabalhando só, eu quero usar só essa máquina. Então, estenderia a imagem para a segunda e usaria como monitor, ao invés de botar um monitor auxiliar ou então um monitor portátil, o cara bota um notebook já direto. Só que para fazer isso teria que ter teria que ser MacBook, né, no caso. E fica mais interessante se ele girasse assim, ó. Gira a tela aqui para deixar de pé assim
E nesse espaço que o cara fica na frente do computador que tá de pé, o cara pode botar o mouse, né? Ou inclusive um teclado. Se caso queira não usar o teclado do Note, o cara pode estar aqui usando um tecladinho, um mouse e o Note do lado, entendeu? Ou vice-versa, assim. Então, eu acho que seria perfeito se a Apple tivesse um notebook que girasse para largar em cima da mesa, assim. E fininho, que nem esse aqui, né? Então, essa é a minha ideia. Então, se eu troco esse daqui, por exemplo, essa máquina aqui, eu não vou deixar essa máquina melhor aqui, nessa função aqui do servidorzinho. Eu estaria usando ela como segundo computador mesmo, segundo PC, assim, segunda tela e um computador auxiliar para fazer muitas coisas. E esse aqui, como é mais antigo, eu até faria essa transição. De repente, tiraria aquele ali e botaria esse aqui. Então, meio que fiquei nessa dúvida aí, vamos dizer. A vantagem daquele ali é que se eu quiser botar mais HDs de desktop, aqueles grandão, eu consigo encher ele dentro. Só tem que comprar um adaptador. Então, se eu tivesse essa necessidade aí enorme de grande quantidade de dados, de repente, aí aquele ali compensaria mais, né? Porque aqui eu só tenho um HD aqui dentro. Mas também nada impediria do cara botar um casezinho externo, assim, ligar no USB e tá com esses dados também separado da máquina, né? Continuaria sendo uma solução menor, essa daqui, no caso. Então, mas no fim, eu queria ver a opinião de vocês aí. O que vocês acham aí? Deixo esse aqui ou deixo aquele lá? Com base nesses argumentos aí, eu deixaria aquele lá, ó, já vou dizer. Do jeito que tá, né? Esse daí mesmo, meio grandinho. E, inclusive, eu tenho um Mac Mini, ele tá lá num outro escritório, tá? Ele também tá ligado numa TV, e eu uso ele como, às vezes, tela estendida do MacBook, ou uso ele para fazer uns renders específicos lá. Então, eu tenho uma utilidade para ele, assim, específica, então acaba que eu prefiro que ele esteja lá no escritório comigo, perto, assim, né? Que eu tô usando ele. Eu não, por exemplo, eu não botaria o Mac Mini aqui, nesse ambiente, para ficar só como, vamos dizer, servidorzinho Plex ou algumas funções aí. Acabaria sendo muito... Ele é bem bom para ser pouca função, né? Vamos dizer. E esse aqui, como é bem simples, ele meio que... Tipo, tá perfeito para essa função. Só é grandinho, né? Entende? Inclusive, eu tenho um que eu passei para minha mãe, que é menorzinho. Eu até acho que eu tenho vídeo no canal. Ele é do tamanho é um pouquinho maior que o Mac Mini. E ele de baixo consumo, etc. Então aquele lá também, ele acaba sendo mais compacto e coisa, e não fica com esse trambolho assim, ó, na mesa ali. Até eu tenho que arrumar esses fios aí, ó. Tá meio atirado aí. Então, bem dizer, é legal, né? Só que quando o cara compara com o Notezinho, às vezes é melhor, se eu botar o Notezinho de pé ali e só ligar na, no fio aqui na TV, estaria perfeito. Ou botando a TV Box ali, de repente nem precisaria ligar, né? Porque aí só ligaria se o cara fosse, por exemplo, rodar algum game, assim, alguma coisa ali na tela da TV. Aí faria sentido ligar. Se não, não. Rodaria direto na TV Box ou na televisão Android, né? Então tem mais isso daí. Então daqui a pouco é essa solução aí. Mas deixa aí nos comentários então aí, se você acha esse Sonyzinho aqui ou aquele PC lá, ó. E resumindo a minha opinião aí então, para deixar a minha opinião aí, ó. Ele até, inclusive, ó, só vou dizer uma coisa, tem um cooler aqui na frente, tá? Ele fazia um barulhão antes. O cooler ficava a 1000 e aí eu baixei... Não, nesse computador eu troquei na BIOS. Ele tem uma opção na BIOS de deixar o cooler em baixa velocidade. Então manteve a temperatura e nem se escuta quase ele aqui. Antes ficava um barulho chato, assim, de avião, assim. Então ficou legal agora. Isso aí eu já troquei faz tempo já. Então... de novo aqui a TV aqui. Então, basicamente isso daí, então. Aí, então, a minha opinião era, para esse tamanho aqui de computador,
O ideal mesmo era se fosse um computador forte, que pudesse rodar uns games aí, alguma coisa. Mas eu já tenho o meu, que nem eu falei antes, eu já tenho o meu. Então meio que eu não vou montar um segundo, né, computador, terceiro, sei lá, desktop ainda para essa função. Eu já prefiro, por exemplo, pegar um Note Gamer. Vende esse daqui tudo e bota um Note Gamer, usa um notebook gamer no lugar e bota esse Notezinho aqui no lugar desse aqui, desse daqui no caso, né? Então, ou vende esse daqui, sei lá, depois eu vejo. Mas então, faria mais sentido se ele fosse mais potente, né? Um negócio porrada, assim, de forte e, de certa forma, compacto. Agora, desse tamanho e ser mais fraco que o MacBook, por exemplo, fininho, meio que acaba matando, né, ele, no caso. Porque daqui a pouco o cara bota um Maczinho dos antigos, assim, de pé aqui, pá, bonitinho, né? Só que eu acabaria, que nem eu falo, eu acabaria não botando porque eu só tô com ele aqui mais porque essa TV é antiga. A hora que eu botar aqui uma TV Box, que também eu não botei, ou trocar TV, sei lá, meio que não é que eu tiraria ele daqui, porque que ele faz a função de mandar para o resto da casa também, né? E, inclusive mandaria para essa daqui as imagens, os vídeos. Então meio que eu precisaria igual, né? Mas aí eu poderia ter o Maczinho ou algum outro computador aqui. Caso eu quisesse, eu só desplugava, pá, e levava comigo. Hoje eu não levo isso aqui. Por exemplo, eu fui viajar essa semana, eu não vou levar esse negócio aqui comigo. Mesmo que ele seja pequeno, eu vou ligar onde? No lugar que eu fui nem tinha monitor, nem nada assim para ligar. Aí teria que levar mouse, teclado, teria que ligar numa tomada lá, né? Muita tranqueira, não tem como. Então, por isso que eu já pensei, eu uso esse notebook aqui também para a função aí dos meus servidor de digital, de mídia digital, assim. Então, até se eu quero assistir um Netflix ou essas coisas, hein, YouTube, etc. Ali eu já não consigo, eu tenho que ligar, fui viajar, eu teria que ligar numa TV, num monitor. Eu teria que estar sempre pendurado numa energia também. Então, por isso que acaba sendo muito ruim, na real. Mas no caso, se fica sempre no mesmo lugar, que nem aqui, e não muda, aí tudo bem. Aí tem a função dele, né? E aí se for comparar com o Note, já, pá, 1000 vezes melhor o notebook. E no caso desse aqui ainda, ele tem essas desvantagens aí, porque ele é mais pesadinho, etc. também. Aí tem esses contra aí, né, essa máquina. Que nem eu mencionei, essa máquina mesmo tendo touch girando, ela é muito mais pesada que essa daqui. Essa daqui, por exemplo, eu prefiro usar essa daqui, né? E, e transportar essa daqui do que ficar usando essa daqui, levando para cima para baixo. Muito trambolho, vamos dizer assim. Então, agora trocando essa daqui por uma mais leve, moderna, aí de repente fica mais legal essa daqui do que essa outra, para essa função que eu tô falando, de usar como segundo monitor. Inclusive fica melhor, né? Porque que aí como ele gira e você deixa em cima da mesa assim, ele próximo da mesa, pode botar um mouse na frente, um teclado. Para esse uso de segundo monitor, é melhor esse estilo aqui. Porque o teclado aqui, ó, esse aqui fica com o teclado na frente, né? Um notebook comum assim, ó, ele fica com o teclado na frente, coisa, entende? Se eu tô usando dois notebook aqui, ó, pá, aí eu vou botar o teclado aonde? Eu vou ter que usar só um mouse aqui, ó, entende? Então, por isso que o touch, assim, que gira, é mais interessante usar como segundo monitor, segunda tela, assim, o segundo computador, do que dois notebooks. Ah, vou usar dois notebooks lado a lado. Já meio que é pior, né? Então, resumindo aí, pessoal, quem ficou até agora aí, resumindo é isso aí, então. O que você acha? Troco esse ou aquele? Só mais uma dica. Eu tô usando... Dica não, uma coisa aí que eu tenho que falar. Esse computador aqui, que eu uso com as minhas mídias aí digital, que nem eu falei, Netflix, YouTube, Plex, etc. Eu deixo ele em casa. E esse aqui eu instalei também, um segundo servidor, tá? Só que eu não tenho as mesmas coisas nos dois, né? Então,
Por exemplo, eu fui viajar agora, o que que eu levaria? Eu levaria esse daqui. Eu não levei, mas eu levaria esse daqui e deixaria o outro em casa normal, né? Então, mesmo ele sendo mais pesado, meio trambolho, óbvio, vou levar esse aqui. Agora, trocando ele por esse daí que eu falei, fininho, mais moderno, além de usar como segundo monitor, que nem eu já uso esse aqui, seria bem mais prático usar, ficar levando para cima e para baixo. Porque nesse local que eu fui, por exemplo, que eu fui viajar, tinha locais que era ruim de tomada longe, assim, eu tinha que usar na bateria. Então, inclusive, esse daqui, o MacBook, eu usei força de tempo na bateria. Até dentro do carro, em alguns momentos, eu usei, por exemplo, esse computador aqui. Então, tem que durar a bateria, tem que ser fininho assim, entende? Então, mais trambolhão já começa a ficar ruim. E realmente eu acabo não usando tanto por ser mais trambolhão. E então, claro, comparando com aquele outro lá nem se compara, né? Esse aqui dá de 10-0 em termos de portabilidade, funções, né? Mas comparando com outro mais fininho, aí ele acaba ficando para trás, né? Esse aqui. Então, se o cara troca por esse aí, tem da série Lenovo, a Dell também tem muitos fininhos aí, interessantes aí, na faixa de 1.3 kg aí, 35, 1.35. Então acaba sendo mais interessante substituir esse aqui por esse mais fino, que além de ter essa função de segunda tela, que nem eu falei, essa função que eu uso, se eu vou viajar, eu posso levar ele e ainda o outro notebook, por exemplo. E nesse novo local que eu estiver, tô viajando em tal lugar, eu posso botar em cima da mesa os dois e ter duas telas. Só que eu não vou ter a função do Mac ali, né? Que é usar, estender a tela do notebook no computador, mas eu consigo manipular o Windows e o Mac com um mouse, por exemplo, entendeu? Já ajuda bastante. Então aí teria esse contra, vamos dizer assim, não, né? Aí no caso do Mac, teria que usar dois MacBook, por exemplo, para quiser duas telas, né? Se fosse o caso. Mas então eu acho que é interessante essa ideia, assim. Eu tô pensando, não sei o que eu vou fazer ainda com eles aqui, por isso que eu fiz esse vídeo aí. Aí eu. Então a pergunta é essa aí, ó. Vou deixar aquele ali ou esse daqui por enquanto. E é isso aí, então. Vou terminar aqui, galera. Já ficou 27 minutos aí de vídeo, já tá muito grande aí. Acho que ninguém vai assistir até o final. E era para mostrar só essa questão aí, então. Você usa na sua casa aí algum Note? Ou eu vejo direto às vezes o pessoal falando, o meu Note velho eu uso para tal função, né? E aí comprou um novo, um PC melhor e deixou aquele lá para algumas funções, né? Então, é isso aí. Minha situação atual é essa daí, o meu servidorzinho, e esse aqui eu uso com essa função de segunda tela. E também tem o servidorzinho aqui, né? Também tem essa função aí. Mas é isso aí, galera. Então deixa seu like aí, segue o canal aí e até mais. Valeu!